No vídeo de hoje, Ó, basicamente o que a gente tem que fazer é dimensionar o tamanho da câmara fria, definir a espessura do isolante e definir a carga térmica para saber quantos BTU precisa. Então a gente começa pelo dimensionamento do tamanho. Para dimensionar o tamanho, a gente tem que saber o tanto de caixa que a gente vai ter, que no caso é uma produção de 8.000 quilos para 5 dias, então são 40.000 quilos. E para esses 40.000 quilos, cada caixa suporta 4 quilos. Então são produção de 40.000 quilos e cada caixa suporta 4 quilos, então a gente pega os 40.000 quilos e divide por 4 para saber o tanto de unidades ali de embalagem, que são 10.000 embalagens. Essas embalagens vão estar guardadas em caixas de papelão, então a gente precisa pegar essas 10.000 embalagens e saber quanto cabe na caixa de papelão. A caixa de papelão tem a capacidade de 24 quilos. as dimensões a gente definiu, né? Então a gente pega 24 e divide por 4, que é o peso de cada embalagem, então dá 6 embalagens por caixa de papelão. Tá, aí depois a gente define quantas caixas então vai ser necessário. Se em cada caixa cabe 6 embalagens e a gente tem 10.000 embalagens, a gente pega 10.000 e divide por 6, vai dar 1.667 unidades de caixas. Então a gente já tem um total de caixa. Como a gente tem o tamanho da caixa, a gente vai definir o espaço ocupado por ela para saber qual é o tamanho que tem que ser a câmara fria. E a gente vai colocar elas em pallets. E no pallet cabe 45 caixas. Então a gente tem 1.667 caixas e cabe 45. Então se a gente pega 1.667 e divide por 45, então a gente tem aí que colocar 38 pallets. Então em um pallet cabe 45 caixas. E cabe daí aqui a gente fez também a área de cada pallet e fez também quantas caixas, como é que vai ser empilhadas as caixas nos pallets, que vai ser 4 camadas e meia. Então a gente precisa saber que precisa de 38 pallets. Como a gente tem as dimensões do pallet, a gente sabe o espaço que vai ocupar o pallet. A gente colocou também que ele vai ser dividido em 2 corredores para colocar esses 38 pallets e vamos deixar um espaço de 2 metros entre eles para movimentar com a empilhadeira. Então, para 38 pallets, dividido em 2 corredores, com espaço de 2 metros cada, ficou assim o layout, sendo uma seção A com 20 pallets e a seção B com mais 18 pallets, sendo 20 aqui, 18 aqui, então 10, 10, 9, 9. Então, aqui a gente já definiu o espaço ocupado pelo pallet. Colocando daí também o espaço dos corredores de 2 metros, a gente define a dimensão final da câmara. Então, a gente tem a seção A, a seção B, né, com as dimensões ali de largura e comprimento de 12 por 2 e 10,8 por 2. Considerados os espaços, lá a gente tem uma dimensão final da câmara, que vai ser 10 metros por 16, uma altura de 3 metros, área de 160 e volume de 480 metros cúbicos. E assim ficou definido então o layout da nossa câmara fria. Então definimos o layout da câmara fria, o tamanho, como que vai ser a movimentação, a gente define a espessura do isolante, que a gente tem que levar em consideração o tipo de isolante, que a gente no caso escolheu o poliuretano expandido, porque a condutividade térmica dele é a melhor, e também tem que definir como que a gente quer esse isolamento, se é excelente, bom, aceitável, porque com base nisso a gente define o fluxo de calor. Como a gente quer um isolamento excelente, a gente seleciona o fluxo de calor igual a 8. Então aqui, ok, de 8 kcal. Outras considerações que temos que fazer é que um lado externo, um lado da parede é para o lado externo e tem muito vento, colocamos como muito vento ali em Florianópolis, para ser uma região litorânea, e o coeficiente convectivo interno de 9, porque são os dados que a gente vai precisar na equação. Então a gente tem 35 e 9 para externo e 9 para interno. Para a alvenaria, a gente fez então uma câmara fria de alvenaria com uma espessura de tijolo de 12 centímetros e o coeficiente de transferência do tijolo de 0,74, que foi disponibilizado em sala de aula pela professora enunciada. Então a gente junta todos os dados do isolante escolhido, que é o poliuretano, da classificação e do tipo ali do ambiente, é excelente, então vai ser 8, com muito vento, a espessura ali da alvenaria, colocamos a umidade relativa de 60% também, e algumas informações aqui de temperatura para Florianópolis disponibilizada em tabela. Então a gente começa os cálculos, que a gente vai iniciar pelo cálculo do fluxo de calor, que é igual ao coeficiente de transferência global que a gente quer achar, vezes a área vezes a temperatura. Só que o fluxo de calor ele já está em função da área que a gente achou lá em cima, então essa área não tem. Então a gente vai isolar o U, vai fazer igual ao fluxo dividido pela variação de temperatura, que é a temperatura lá de Florianópolis máxima, menos a temperatura do interior da câmara.
e o 8 que a gente tinha achado na tabela vai dar 0,5 coeficiente de transferência de calor. Achado o coeficiente de transferência de calor, a gente substitui na fórmula agora para encontrar a espessura do isolante, que é o que a gente quer. Então a gente já tem o coeficiente externo ali de 35, que é muito vento, a espessura do tijolo, que é 12, o coeficiente de transferência do tijolo, que é 0,74, o do isolante, que é o do poliuretano, que é 0,02, e o coeficiente interno, que é 9, e só vai ficar em função, então, do isolante, que substituindo tudo na fórmula, achamos de 33,96 milímetros a espessura do isolante. Procurando em catálogos, a gente só achou de 30, 50 e 100. Então a gente vai selecionar o de 50, porque tem que ser maior que 30, né? E o próximo ali seria o de 50. Então a gente escolheu uma placa de poliuretano expandido de 50 milímetros da marca Terac, uma marca aleatória, só que achamos na internet. Agora que a gente já definiu a espessura, a gente tem que saber se nessa espessura vai ter condensação. Então a gente vai ter que calcular a temperatura de orvalho e achar a espessura necessária ali para condensação. A espessura que a gente achar tem que ser menor que essa espessura que a gente já definiu. Daí sinal que não vai ter condensação. Então na temperatura de orvalho, que é essa equação, a gente substitui os dados, que a temperatura relativa do ar aqui é a de Bogo Seco, que foi dada aqui na de Florianópolis, que é de 32, e a umidade que a gente escolheu de 60%. Substitui os dados, achamos a temperatura de orvalho de 23,24. Então, com a temperatura de orvalho, foi calculado depois o coeficiente de convecção, substitui os dados da temperatura de orvalho e da temperatura ali do ar interior, e depois recalcula a espessura considerando esse coeficiente de convecção da temperatura de orvalho, que deu menos 0,02 metros, ali, deu menos 2 milímetros. Teoricamente não é para dar negativo, mas a fórmula está certa. Acredito que deu negativo por causa da temperatura interna do queijo, que é 20 graus, é uma temperatura relativamente alta. Geralmente a gente faz com baixo de zero, então aqui está bem alta. Acabando deu 2 milímetros. O que podemos concluir é que para uma placa de espessura de 50 milímetros não haverá condensação, visto que é maior do que essa de 2 milímetros. Então temos uma placa de poliuretano expandido, POR, com 50 milímetros de espessura da marca Terac, para câmara fria com classificação de isolamento excelente e sem condensação. Então a gente já dimensionou o tamanho da câmara, já fizemos a espessura do isolamento, então agora a gente faz o cálculo da carga térmica para saber quantos BTUs que é necessário para refrigerar toda essa câmara térmica, que a nossa acabou ficando bem grande. Então daí a gente vai fazer o cálculo de ocupação, que é de movimentação de pessoas, que daí tem aqui a tabela e a equação, que é o número de pessoas, o fator de tabela e o tempo de permanência. Esse fator de tabela só vai até 10 graus e o nosso é 20, então eu utilizei de 10 ali para fins de cálculo, utilizamos os de 10, com 2 pessoas, 181 kcal por hora, permanência de 2 horas, ali o calor de ocupação de 724 kcal por dia. A carga de iluminação é referente às luzes, que é a potência da lâmpada, vezes o fator de conversão, que é para transformar de watts para quilocalorias, e o tempo de utilização. E também coloquei aqui a área da câmara fria, porque é a potência que pegamos aí em função da área. Então vai ser a potência vezes a área, vezes a hora de trabalho, vezes o fator de conversão, que daí deu 41,3 quilocalorias. Depois de motores, que é o número de motores, outro fator de conversão para passar de HP para quilocalorias, o tempo de utilização dos motores e a quantidade. Então colocamos um motor ali de 10 cavalos, fator de conversão, multiplica pelo tempo de utilização, o número de motores e dá ali o calor trocado ali dos motores. Depois da embalagem, que vai ser a massa do produto, o calor específico da embalagem e a temperatura ali de entrada interna. A massa daí é 4 kg, o calor específico da embalagem é 0,46, porque é uma embalagem de polipropileno. Coloquei uma temperatura de entrada de 26 graus, que seria uma temperatura ambiente que o queijo entra, então vai dar 47,84 por embalagem. Como são 10 mil embalagens, temos 478.400 quilocalorias. Depois temos a carga térmica do produto, aqui em cima é da embalagem e aqui embaixo é do produto. A gente vai considerar então as propriedades do produto segundo uma tabela disponibilizada lá para laticínios, porque não tem especificamente do queijo Gouda, e os fatores que envolvem na equação é a movimentação diária, que são 8.000 kg, a redução de temperatura, que eu coloquei que ele entra 26 e vai passar para 20, então reduz 6 graus, e o calor especificado, que é do queijo, né, do laticínio ali, conforme a tabela, que é de 0,85, aqui o calor específico, antes do congelamento, porque a gente não vai congelar o queijo. E daí multiplica pela equação ali, temos ali 40.800. Depois, infiltração de calor, que vai considerar a parte de abertura de porta, ali, a troca de calor por greta, essas coisas, que é o volume da câmara fria vezes o fator da tabela, que é dado aqui, que é para 480 metros cúbicos. Como a gente só tem 400 e 500, é feita interpolação e acho o valor. Depois outro fator da tabela 3,
que ele considera algumas condições de temperatura, só que o máximo é 10, a nossa é 20, e a nossa temperatura externa é 45, aqui é 40, então pegamos para 10, 40 e 60% que é a umidade relativa, o fator foi 26. Então multiplica tudo, dá o calor da infiltração de calor. Depois da transmissão de calor entre as paredes, só seguir também aqui as equações e a tabela. Então, para a diferença de temperatura é de 25, porque a externa é 45 e o queijo vai ficar 20, então a diferença é 25. A gente tem aqui para 25 graus, numa placa de poliuretano de 50 milímetros, 239 o fator de conversão. Depois só multiplicar também aqui largura, comprimento e fator da tabela. Depois soma tudo as cargas térmicas, encontramos lá total de 983 mil quilocalorias por 24 horas, dividido por hora e colocando um fator de 10% e transformando em BTU, dá 178.723 BTU por hora para refrigerar o nosso espaço. E o equipamento de refrigeração utilizado foi um condensador de ar forçado, foram dois, né, na verdade, que utilizam gás refrigerante R22, porque eles são os mais indicados para câmeras frigoríficas de conservação. E aqui a câmara frigorífica. Então, conclusão, temos uma câmara fria para armazenar 40 toneladas de queijo Gouda, com 10 metros de largura, 16 de comprimento, altura de 3 metros, com pallets movimentados manualmente divididos em 2 seções, e com um isolante de 50 milímetros de poliuretano expandido PUR, com uma carga térmica necessária de 178 mil BTUs.